Bom dia, queridos alunos. Mais uma vez eu tô aqui para essa sexta-feira maravilhosa de história, tá? Então eu vou começar. A gente tá começando um capítulo novo. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos voltar aqui no livro. Esse é o capítulo 5, tá? Vou mostrar aqui, ó. Capítulo 5, onde a gente vai começar os estados absolutistas e o mercantilismo. Hoje eu tô gravando aqui fora, então se alguém não entendeu alguma coisa que eu tô falando, pergunta nos comentários que eu digo que foi que você não entendeu, tá? Ó, que é mercantilismo, gente? O que é estado absolutista? Essas duas coisas que a gente vai estudar. Então, começando pelo estado absolutista, olha o que significa essa palavra, absolutista, tá? Estado, para quem não sabe, é uma delimitação de um governo num território. Então, por exemplo, estado pode ser esse estado que a gente fala aqui, que é um pedaço de território que é administrado por um governador. Mas lá na Idade Média, quando a gente diz estados, a gente está falando daqueles reinos que existiam, né? Então pensem naqueles reinos da Idade Média que a gente estudou e vamos pensar que ao longo do tempo, até com o Renascimento, 1500, 1400, 1600, o governo dessas regiões, esses reis, eles começaram a criar estruturas de governo onde eles pudessem estatificar, né, o seu poder. Então você tinha um reino, por exemplo, vou dar os exemplos mais importantes que a gente vai estudar, é o exemplo da Inglaterra, com a dinastia Tudor, que a gente já falou, era um rei central, um rei que mandava em tudo, ele decidia tudo, ele criava as leis, ele julgava e ele condenava, uma coisa que a gente já estudou, ou vai estudar ainda, não sei, hoje em dia não dá pra fazer, tá? Hoje em dia, numa democracia, por exemplo, onde a gente mora, o poder é dividido em três, né? O poder executivo, legislativo e judiciário. Eu já expliquei isso pra vocês no outro vídeo. A gente tá falando de um estado absolutista, onde o rei é o único cara que vai decidir tudo, tá? É como se ele fosse a lei, ele fosse o juiz, ele fosse o deputado, ele fosse o senador, ele fosse o prefeito, o governador e o presidente. Ele é tudo. Ele é o governo, tá? Então por isso que é absoluto, porque um cara tem todo o poder nas mãos. A gente vai estudar o caso da Inglaterra e o caso da França também, com a dinastia dos Bourbons, lá do Luís, que é muito importante, tá? Porque essa dinastia dos Bourbons da França vai levar à Revolução Francesa, que a gente vai estudar ano que vem, tá? Mas vamos entender então que estado absolutista é um estado onde você tem um rei, né? Aquele antigo rei da Idade Média, que agora ele vai ter uma estrutura de governo onde ele vai dominar, onde ele vai ser o senhor central da política. É como se ele fosse, sei lá, um presidente que manda em tudo e que nunca é deposto, ele fica lá até morrer. E ao mesmo tempo em que surgem os estados absolutistas, surge um novo sistema de economia, né? Lembra que a gente estudou o sistema do feudalismo, que é o sistema da Idade Média? O que é o feudalismo? Era um sistema econômico muito arcaico, muito primitivo, que ele não cunhava dinheiro, tá? O que era valioso no feudalismo, o que era moeda importante, era a terra, o feudo, né? Na Europa, eles davam o nome de feudo à terra. Então, chama-se feudalismo porque a coisa mais importante que tinha era o feudo. Tanto que o rei, quando queria comprar alguém, ele não pegava uma maleta de dinheiro e dava para a pessoa. Não tinha dinheiro, ou se tinha, era um dinheiro que não valia nada, era moedas de ouro, coisa boba. Ele pegava e dava feudos, né, quando ele queria comprar alguém, quando ele queria fazer com o Lorde, obedecesse ele, fosse pra guerra em nome dele, ele pagava com feudos, né, e aí o Lorde, o cara que ganhasse aquele feudo, ia ter aquela terra pra produzir, e aí produzia comida, produzia bens, produzia não sei o que, e assim ele ficava rico. Estão entendendo? Então o feudalismo, ele acaba na Idade Média. Quando acaba a Idade Média, quando tem o Renascimento, quando tem toda a mudança na Europa, o feudalismo vai acabando. Porque a Europa vai se desenvolver. E aí a gente vai ter a cunhagem da moeda, e principalmente de ouro e prata, tá? Então o mercantilismo, tem muita gente que chama também de metalismo. Por que metalismo? Às vezes vocês vão encontrar esse termo no livro aí. O que é metalismo? Como é que eles decidiam qual que era o melhor país? Hoje, quando você vai pensar em qual que é o melhor país, é o país que tem mais dinheiro? Adianta ter dinheiro se sua população é pobre? Por exemplo, né? É o país que tem mais água, o país que tem mais ouro, o país que tem mais diamante? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a maior fonte de diamante do mundo fica na África. E a África é pobre. Então, o que faz um país ser bom? É a condição de vida do povo? Hoje em dia, a gente mede por IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, o país que tem melhor qualidade de vida é o melhor país.
né, hoje. Mas antigamente, nessa idade do mercantilismo, né, 1600, 1700, o país que tinha mais ouro, mais prata, era o melhor país. Eu vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que a gente estiver estudando esse capítulo do mercantilismo, do Estado absolutista, lembra dos piratas. Os piratas, igual do Piratas do Caribe, sabe? Do filme que vocês veem na TV. O que os piratas eram, gente? Os piratas eram capangas, eram homens, às vezes mandados pelo governo, às vezes não, que iam roubar ouro. O que tem dentro do baú do pirata? É ouro, prata, né? Diamante, é coisa valiosa. Então o metalismo que eu tô falando pra vocês é esse sistema onde o melhor país é o país que tem mais ouro e prata. Agora, o que ele vai fazer com esse ouro e com essa prata, aí a gente não sabe, não interessa, né? No mercantilismo não era importante você fazer alguma coisa com aquilo, era importante era você acumular, tá? Expliquei por cima o que é um e o que é o outro, tá bom? Agora, essa semana, eu quero que vocês façam metade das atividades que eu passei e na próxima sexta-feira vocês fazem a outra metade, tá? Então, olha aqui. Na página 64, tem 3 questões. Tem um textinho e 3 questões para vocês fazerem em folha separada, tá? Então, faz em folha separada essas 3 questões, coloca nome, número e série e me manda, tá? E aí, vamos fazer só... Hoje, né? Hoje, sexta-feira, só essas 3 primeiras aqui, da página 65. E aí, semana que vem, a gente faz as outras 3 da página 65. E a gente vai fazer hoje também essa aqui, ó, da página 58, tá? Que tem um textinho pra vocês, uma imagem pra vocês responderem. Na página 58 eu vou falar rapidinho, ó. Não vou aproximar muito que vocês vão ver a resposta. Tem um quadro mostrando o rei Luís XIV da França, que, como eu estava falando, é um dos principais absolutistas que tem. Quem quiser assistir algum filme que fale sobre ele, tem um filme do Gérard Depardieu, que é a corte o Rei Sol, eu acho que é o nome do filme. E tem o filme da Maria Antonieta, que é mais novo, super bonito, muito bem feito, que conta o luxo desse povo, né? Então, o que é a imagem aqui? O que esse quadro representa? Ele representa que o Luís, no meio, poderoso, forte, bem vestido, cheio de ouro, riqueza, onipotente, segurando o cetro, né? E aí você tem vários caras aqui submissos a ele, né? Então essa imagem mostra como que ele era o centro do reino, como todo mundo era submisso a ele e ele era o maior e mais poderoso rei. Vocês viram escrito aqui que ele governou por 72 anos, não é pouca coisa, 72 anos de governo, tá? Não é para qualquer um. E aí você vê aqui, ó, que ele tem o globo, né? O globo aqui que mostra o quê? Que ele tem um domínio da ciência, do mundo. Tem os caras submissos a ele. Tem ornamento, tem ouro, ele tá bem vestido, né? Tudo isso mostra como que ele era o centro do reino, como as coisas viviam em torno dele. Tudo que acontecia pra ele, ou por ele, ou porque ele quis, tá? Essas questões da página 58, vocês podem responder no caderno, tá? Em folha separada, vocês vão fazer essas 3 questões da página 64, que eu vou explicar pra vocês. O autor vai falar nesse texto aí, e isso é fato, que o mercantilismo, ele é uma transição. O que significa dizer que ele é uma transição? A gente tinha um sistema feudalista e hoje a gente tem um sistema capitalista. Só que a mudança de um para o outro não foi assim. Ontem a gente era feudalista, amanhã a gente vai ser capitalista. Não, levou séculos. Levou muitas décadas e teve o mercantilismo no meio. O mercantilismo, ele é a transição do feudalismo para o capitalismo. No meio ali você tem o mercantilismo, que ele é um sistema de economia que ele vai alterar o jeito que a Europa pensa a economia, né? Então, lembra que... Então, ele vai falar aí que o mercantilismo é um conjunto prático, né? Conjunto de práticas relacionadas a esse processo de transição, tá? Então, esse conjunto de práticas vai gerar a mudança do antigo feudalismo para o novo capitalismo. Por que transição? Porque, por exemplo, os caras vão começar a dar valor em uma outra coisa que não é terra, que é o ouro. E o capitalismo dá valor a uma outra coisa que não é o ouro, que é o dinheiro, né? Que é o papel. Mas esse papel, né, vale riquezas, né? Então, essa transição de você mudar da terra, passar para o metal e depois passar para o dinheiro, é uma transição da qual
o mercantilismo é resultado. E a gente tem que pensar que essa busca por ouro, ela fez com que esses grandes estados gastassem muito dinheiro em navios para poder grandes passeios. Os caras descobriam ilhas novas, iam até a África para tirar ouro de lá, iam até as Índias para conseguir encontrar riquezas lá. Então, o mercantilismo ele vai gerar um desenvolvimento que o feudalismo não gerava, tá? Das grandes navegações, por exemplo. E a gente sabe que é graças a essas grandes navegações que os europeus descobriram a América do Sul, a América do Norte aqui, né? Descobriram o Brasil. Foi o Cabral, né? Segundo diz a lenda, o Cabral estava indo para as Índias para trocar, comercializar riquezas. Isso é uma coisa do mercantilismo. Ele foi lá trocar mercadorias, né? Por isso chama mercantilismo, porque é um mercado. É uma coisa que não se fazia na Idade Média. Nenhum camponês do feudo saía de onde ele estava e ia lá para o outro lado do mundo só para fazer negócio. Eles não faziam isso. Eles estavam ali ocupados em produzir, em cuidar da terra deles, né? Então, com o passar do tempo, vai surgir essa busca frenética por ouro e prata. E aí, essas grandes embarcações vão ser construídas, tecnologia muito nova para a época. Então você tem que imaginar que construir um barco naquela época é igual construir uma nave espacial hoje. Eles encontraram um outro mundo, que é a América, do mesmo jeito que hoje a gente constrói jato, nave espacial, para chegar em outro mundo, na Lua, em Marte, em Júpiter, sei lá para onde a gente vai. Mas o que existia de embarcação era a coisa mais tecnológica da época. Outra coisa que é diferente do feudalismo para o capitalismo é a acumulação de bens. No feudalismo não tinha acumulação de bens, você tinha distribuição dos feudos pelo rei, né? E aí cada um produzia para sobrevivência no seu feudo. O mercantilismo ele vai trazer uma ideia de você acumular riqueza, porque você não vai conseguir, vai chegar um momento que eles não vão gastar tudo que eles têm. E o rei, para mostrar que ele é um rei absoluto, que ele manda em tudo, ele vai precisar se ilustrar com um monte de ouro, pendurar botecário, construir grandes palácios, ter um grande exército, e tudo isso gasta dinheiro, né? E eles conseguiam dinheiro acumulando ouro e prata. Vai chegar uma hora que eles não têm onde gastar o ouro e a prata, né? Igual nessa imagem que você tá vendo. Você acha que o cara tá vestido de ouro porque tá faltando? Tá sobrando. Ele não tem o que fazer com o ouro, ele veste, ele come o ouro, né? E aí, o feudalismo não acumulava. E o mercantilismo vai trazer essa ideia de acumular riqueza, que é a ideia do capitalismo. Basicamente, viver numa sociedade capitalista é viver numa sociedade onde você é obrigado constantemente a acumular o máximo de capital possível. A pessoa mais importante do capitalismo, lá da pirâmide, quem está aqui em cima é quem tem mais capital. E quem está aqui embaixo, na pirâmide, aqui embaixo, é quem tem menos capital, né? Quem tem menos dinheiro. Lembra que capital é dinheiro. Então, a transição do feudalismo para o capitalismo, ele passa pelo mercantilismo, né? Primeiro, pela questão da acumulação de riqueza, como eu falei, né? Pela questão... Desculpa, caiu o negócio aqui. Então, primeiro, o feudalismo muda do capitalismo pela valorização. No feudalismo, que era valorizado era o feudo, e agora vai ser o dinheiro no capitalismo, né? E aí o mercantilismo valoriza o metal. A transição de acumulação, ninguém acumulava nada no feudo, no mercantilismo vai começar a acumular, e hoje no capitalismo basicamente é só isso que a gente faz, a gente só acumula dinheiro, né? Ninguém pensa em nada disso. Se você tem dinheiro, você pega esse dinheiro e investe para fazer mais dinheiro. Ninguém está preocupado em gastar o dinheiro combatendo a fome, acabando com a desigualdade, melhorando a condição de vida, não. As pessoas estão preocupadas em receber o dinheiro e investir no banco para ver se geram mais dinheiro. Então, por exemplo, os modos de produção. O que se produzia no feudalismo? Se produzia o básico, comida, se produzia roupa básica, e tudo que era produzido era domínio do governo, quase sempre do rei ali que tinha, ou do nobre, né, na Idade Média. E aí, hoje, se você for ver, os meios de produção, eles são privatizados, eles são individualizados. Então, hoje quem fabrica roupa é um cara que é dono da empresa. Quem fabrica refrigerante é um cara que é dono da empresa. Quem fabrica é um cara, entendeu? Não tem nada na mão de governo, nem nada, nem de governante, né? Poucas coisas são produzidas por esses caras. Essa é uma transição do mercantilismo, porque no mercantilismo vai surgir uma classe social chamada burguesia, né? Eles eram pobres, que conseguiram um pouquinho mais de dinheiro para conseguir investir em alguma coisa, fazendo um serviço ali, e aí eles criam
ou essas embarcações, ou eles vão comercializar longe e tal, não sei o que. Então, de alguma forma, esse grupo de pessoas que eram pobres, eles vão subir na camada social, né? Não vão virar nobres, não vão virar clero, mas eles vão melhorar de vida. E eles vão começar a fazer parte da sociedade de uma maneira mais incisiva, mais importante, né? Influenciando na política, na economia, tal, não sei o quê. E isso é uma transição do mercantilismo também. Bem, já ajudei bastante, né? Mas vou revisar, ó. Do feudalismo para o capitalismo, tem uma transição que é o mercantilismo. A mudança no que era valoroso, né? Antes era terra, hoje é o dinheiro, mas nesse meio tempo do mercantilismo era o metal. Tem a questão da acumulação, o feudalismo não se acumulava, e no capitalismo hoje se acumula, e é uma coisa que aconteceu graças ao mercantilismo. E tem a questão de onde que está produzindo. Se está produzindo antes, se estava produzindo ali, cada um produzia no seu feudo. Hoje em dia é um cara que é dono da produção, e nessa época do mercantilismo tinha uma briga muito grande. Se era o rei que ia produzir, ou se era a burguesia que ia produzir, porque já era ela que produzia normalmente, né? Então essas aí são as três principais, tá? Agora vocês conseguem responder. Então, gente, para falar sobre o absolutismo, só para ajudar vocês a responder aí as três questões da página 65, tá? Então, lembrando que a página 65 também é em folha separada, tá? Hoje a gente faz as três primeiras, semana que vem a gente faz as outras 4, tá bom? E aí, na semana que vem, vocês respondem as questões que estão no roteiro, eu vou ajudar vocês a responder. Só rapidinho, absolutismo, né? Ele é um regime de governo onde o rei tem o seu poder justificado pela religião. Então por que o rei manda em todo mundo e todo mundo tem que obedecer? Porque foi Deus que colocou ele lá. E era muito comum na Idade Média os reis serem nomeados pelo Papa, né? A Igreja Católica, que era muito poderosa na Europa inteira, ela dizia quem ia ser rei em cada lugar. Mas o que acontece? Vem a Reforma Protestante e a Igreja Católica perde o seu poder, né? Muitos países inteiros deixam de ser católicos, né? A Inglaterra é um exemplo. A Inglaterra inteira deixou de ser católica e virou protestante, né? Aconteceu um pouco na França, aconteceu em vários outros países. Então, esse poder da igreja, esse rei que era católico, vai perder o poder. Então ele vai precisar arrumar um jeito de governar fortemente. É aí que surgem os reis absolutistas, porque eles têm medo de perder o poder quando a igreja some, né? Porque não tem mais a igreja para apoiar, e aí eles precisam dar um jeito de... Você tem aí muitos filósofos que ajudam. O mais importante é o Thomas Hobbes, que ele fala o quê? Ele fala uma coisa interessante. Ele diz, o homem ele é tão canalha, ele é tão cachorro, ele é tão vil, tão cruel, que se você deixar ele sem rei, sem regra, sem lei, ele vai se matar. Tem uma frase bem famosa do Thomas Hobbes, que ele fala o seguinte: o homem é o lobo do homem. O que significa isso? Significa que se você deixar, um vai matar o outro, tá? Então, usando esse argumento, ele dizia o seguinte: a gente precisa ter um rei muito forte, que mande na gente o tempo todo. E as pessoas acreditavam, confiavam no rei, para ele ser o grande líder, né? O Príncipe do Maquiavel também é parecido com isso. Ele tá dizendo que o rei tem que mandar, o rei tem que decidir, o rei tem que fazer. Não tem que dividir o poder dele com ninguém. E na Europa, os reinados eram quase todos assim. Todos de caras que chegavam e mandavam. Gente, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo. Não vou explicar a 3 porque eu acho que ela tá muito mastigadinha pra vocês lá no livro, tá bom? Bons estudos essa semana. Qualquer coisa eu tô aí. Ou procuro o Paulo. Um beijo, um abraço. Até semana que vem.